Então, a nossa semana que se inicia, né? A gente vai falar sobre as reações de adição. A gente vai falar sobre as reações orgânicas. Então, na química orgânica, vocês já viram na semana passada a de substituição, que onde era substituída alguma parte da molécula, né? Algum substituinte da molécula, né? E aí, hoje a gente vai falar sobre as de adição. Como o nome já está dizendo, adição, né? Vai adicionar os reagentes dentro das moléculas orgânicas, né? E aí a gente vai ver aqui os mecanismos, né? Como é que acontece, né? Essa adição, porque não é aleatoriamente, né? Tem regras e tal. E aí é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas agora que eu lembrei, tu já tá gravando, né? Tá, começou a gravar. Mas que começou a falar e também deu certo. Então, as reações de adição são características de compostos insaturados, né? Os compostos insaturados, como a gente aprendeu, são aqueles que têm ou ligação dupla ou ligação tripla, né? São os compostos chamados insaturados. Quando eles têm esse tipo de ligação, ou dupla ou tripla, eles poderão, né, fazer esse tipo de adição, esse tipo de reação. Então, um deles, né, são os alcenos, que são hidrocarbonetos, né? O composto só tem hidrogênio e carbono com ligação dupla, são os alcinos, que tem ligação tripla, e os alcadienos, são os exemplos que a gente vai estudar na aula de hoje. As reações de adição nos alcinos, nos alcenos e nos alcadienos. Alceno, hidrocarboneto, com somente ligação dupla. Alcino, hidrocarboneto com ligação tripla. E alcadieno, hidrocarboneto com duas ligações duplas. O primeiro exemplo aqui, a gente tem um alceno, que aqui eu estou mostrando para vocês mais ou menos como é a reação de adição. Ó. Se vocês observarem, a gente tem aqui ó, o carbono e o outro carbono, dois carbonos. Eles estão estabelecendo uma ligação dupla. Então, é nessa ligação dupla, uma delas, né, uma ligação da ligação dupla, que são duas ligações, né, duas ligações simples. Uma delas é que vai ser responsável, né, para adicionar as substâncias que estão reagindo. No caso aqui, eu coloquei AB, né? Então, é um elemento A e um elemento B. Aí, como é que vai acontecer essa reação de adição? Como a gente aprendeu lá no iniciozinho, aqui tem dois elétrons. Ó. Tem um elétron aqui e outro elétron aqui. São dois elétrons compartilhados, fazendo uma ligação covalente. Então, ó, eles vão romper essa ligação por conta da ação do reagente, né, AB. Então, vai romper essa ligação e aí vão ficar um elétron livre para um carbono e outro elétron livre para outro carbono. E aí acontece que quando tem elétron livre, esses daqui ó, vão se dividir e vão ser adicionados um no elétron livre de um carbono e o outro no elétron livre do outro carbono, formando esse composto aqui, ó, nesse caso, certo? Então é assim mais ou menos que acontece as reações de adição. Mas aí tem regras, né? Dependendo do tipo de substância, dependendo do tipo de composto que é, tem suas regras, que é isso que a gente vai aprender. Para iniciar, a gente vai falar sobre as reações de adição em alcenos, que são aqueles que têm ligação dupla. A hidrogenação de alcenos é conhecida como reação de Sabatier e Cendres, porque em 1897, o químico francês Paul Sabatier, que morreu em 1941, foi isso? Foi. Ele notou que em uma mistura de eteno, que é o etileno, e hidrogênio, o eteno é aquele que a gente falou agora, certo? E hidrogênio, ao atravessar uma coluna de níquel metálico, olha aí o que tem que ter, né? Estou circulando aqui para vocês. Transformava-se em etano. Então, ele, no estudo dele, né, esse químico francês, o Sabatier, ele descobriu que o eteno
misturado com o hidrogênio, ao passar pelo níquel, uma coluna de níquel, se transformava em etano. Então, tendo essas quatro coisas aqui, né, é possível acontecer essa reação de adição, que no caso é uma reação de hidrogenação, porque é a adição do hidrogênio. O níquel, ele participa como catalisador. Então, a gente pode chamar também isso aqui de hidrogenação catalítica, né? Porque tem que ter um catalisador. O níquel, ele vai diminuir, né, a energia de ativação da reação e aí possibilitar com que essa reação ocorra. Se não tiver o níquel, aí a reação não ocorre, tá bom? Então, por isso que é uma das primeiras condições para a ocorrência das reações, é ter um catalisador, no caso das reações de adição em alcenos. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente já falou ali sobre como é, né, as reações de adição em alceno. Quem foi que criou ela, né? Foram aqueles cientistas, né, que descobriram aquilo dali, que a gente acabou de ver. E aí, por definição, como é a adição de hidrogênio? Os alcenos, isso nos alcenos, tá bom? Os alcenos, eles possuem uma ligação dupla entre os carbonos e sofrem a adição de hidrogênio na presença de catalisadores. Então, tem que ter os catalisadores. Quem é que pode ser catalisador? O níquel, como a gente já viu, certo? Formado por compostos saturados. E formando os compostos saturados são os alcanos. Então, os alcenos, que têm ligação dupla, quando passa por esse processo de adição de hidrogênio, eles vão formar um composto saturado, que no caso é um alcano. Ou seja, a ligação dupla sai, né? Vocês vão já ver aqui mais especificamente no exemplo. Dentre outros catalisadores também existentes, a gente tem a platina, a gente tem o paládio. Então, são alguns exemplos. Além do níquel, né? Como eu já falei para vocês. Então, são esses catalisadores que geralmente vão aparecer. Vamos ver aqui como é o primeiro exemplo da adição de hidrogênio no alceno. A gente tem aqui a molécula do alceno. Aí a gente vai olhar para quem? A gente vai olhar para os carbonos que estão fazendo a ligação dupla. Então, essa ligação dupla é que vai ser rompida na presença do catalisador e olha o deltazinho aqui, ó. O delta indica temperatura. Então, na presença do catalisador e também de calor. Precisa dessas duas coisas para ocorrência dessa reação. E aí, tem que ter também, né? Quem é que tem que estar presente? O hidrogênio. Para ocorrer a hidrogenação, precisa do hidrogênio. Carregar hidrogênio, H2. Aí o que, que vai acontecer? Ó? Esses dois átomos de hidrogênio, duas moléculas, não, dois átomos, a gente olha aqui o índice. Dois átomos de hidrogênio vão entrar nesses dois átomos de carbono, porque essa ligação dupla vai ser rompida. A ligação dupla é rompida, fica um elétronzinho aqui, outro elétronzinho aqui da ligação dupla restante, e aí eles estabelecem interação com dois hidrogênios do H2. E aí forma, nesse caso, o etano, que é um alcano. Certo? Então era o eteno, né? Que está aqui, eteno se transformando em etano. Um alceno se transformando em um alcano. Na presença de catalisador e temperatura e calor. Adição de halogênios. Os halogênios são o flúor, cloro, bromo e o iodo, né? São esses os halogênios da tabela periódica. Então, eles vão entrar, né, dentro das moléculas de alceno através dos gases, né? O Cl2, o Br2, que é o bromo, e o I2, que é o iodo. Então, eles vão entrar nas moléculas de alcenos na presença de luz. Olha que interessante, precisa de luz, por isso que tem um lambdazinho aqui, ó. Precisa de luz. Então, é uma regrinha, né? Na hidrogenação precisar do catalisador e calor. Nesse daqui precisa de luz. E aí como é que vai acontecer? Acontece, tá aqui o alceno de novo, né? O eteno. O alceno. Tá aqui a ligação dupla que vai ser rompida. Tá aqui
o halogênio que vai entrar. É o Cl2, que no caso seria o Cl ligado a Cl, Cl2. E aí, ó, vai entrar um Cl em um carbono, como está sendo representado aqui, e o outro Cl no outro carbono. Então, essas adições nos alcenos são bem simplesinhas. E aí forma, nesse caso aqui, o 1,2 de cloro etano. 1,2 de cloro, por quê? Porque tem dois cloro. Tem um cloro no carbono 1. Se esse é 1, esse vai ser o 2, né? E outro cloro no carbono 2. Então, 1,2 de cloro. Aí o nome final a gente já aprendeu, né? É o etano. Adição de haletos de hidrogênio. Haletos de hidrogênio seria mais ou menos os ácidos, né? HBr, HCl, HCl, HBr, HI, alcenos. Esses daqui, nesse caso, a adição deles, dos haletos de hidrogênio, eles vão seguir uma regrazinha, que é a regra de Markov-Nikov, que foi experimentalmente estabelecida pelo químico Markov-Nikov. A regra diz assim, ó, na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Ou seja, o que tem mais ligações com hidrogênio. Então, essa regra diz o seguinte, ó, nos haletos, ó, o HCl é um haleto de cloro, né? Cloreto de hidrogênio. Ele tem a ligaçãozinha, né, do H com o Cl. O H com o Cl. Esse hidrogêniozinho do haleto, segundo a regra de Markov-Nikov, vai entrar no carbono que tiver mais hidrogênio na outra molécula. A regra ela diz isso pra gente, certo? A primeira regra aí que a gente vai aprendendo de hoje. Exemplo, a adição do cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio é o que eu acabei de falar, né? HCl. Ao propeno. O propeno é esse composto aqui, ó. Como a gente pode ver, prop, né? São 3 carbonos em uma ligação dupla e O é um hidrocarboneto. Pelo nome dá para saber como é que ele é. Desse jeito, né? E aí o que, que vai acontecer? Vamos lá. A gente sabe que no caso aqui do HCl, a gente vai ter cargas parciais, né? Porque o cloro ele é mais eletronegativo. Então, como ele é mais eletronegativo, ele vai ficar com uma carga parcial menos 1 menos. Enquanto o hidrogênio vai ficar com a carga 1 mais, certo? Tipo como se o cloro ficasse com a energia 1 a mais que o do hidrogênio, né? Ele puxa esse elétron do hidrogênio para perto dele. O hidrogênio só tem um elétron. Aí, como a gente sabe que o hidrogênio tem só um elétron, como é que vai ficar as cargas dos outros? Ó? Aqui eu tenho 2 hidrogênios ligados a esse carbono. E do lado de cá eu tenho outro carbono. Ligação entre átomos do mesmo jeito não tem carga parcial, né? É apolar, não tem polo. Não tem carga parcial, então aqui é zero. Porém aqui, ó, esse cloro, esse hidrogênio vai gerar uma carga parcial mais um mais, e esse outro também um mais. Os dois vai dar 2 mais. Então o carbono dele aqui é 2 menos. Porque tem que estabilizar, né? A molécula ela é estável. Nesse caso, ele só está ligado a um hidrogênio. Esse é carga parcial 1 mais. Então, esse carbono vai ficar com carga parcial 1 menos. Tá certo? Aí, o que, que vai acontecer? O hidrogênio, a regra de Markov-Nikov, né, o que, que ela quer dizer para a gente? A gente vai olhar os 2 carbonos da dupla, que são esses dois. Aí, o hidrogênio, ele vai para o carbono que é mais hidrogenado. Ou seja, esse daqui que tem carga parcial maior, né? 2 menos. Esse carbono aqui. Então, o hidrogênio ele vem para cá. O hidrogênio vem para cá, o cloro vai para o outro. Então, a regra de Markov-Nikov diz isso. Tá certo? E aí, formando esse composto aqui.
E no caso, ele vai ser chamado de 2-cloropropano, né? 2-cloropropano. Fazendo aqui a nomenclatura, ó, 1, 2, 3. O cloro está no carbono 2. Então, por isso que o nome é 2-cloro. E propano, porque ele tem 3 átomos de carbono. Ainda falando sobre a adição de haletos de hidrogênio, se a adição de HBr a um alceno for feito na presença de peróxido orgânico, olha a regra aí, ó, peróxido orgânico. O átomo de hidrogênio do HBr vai se ligar ao átomo de carbono menos hidrogenado da dupla. É a reação de Carrache. Então, nesse caso aqui é específico, ó, se a adição de HBr a um alceno for feita na presença do peróxido, o hidrogênio vai se ligar ao átomo de carbono menos hidrogenado. Então, vamos analisar de novo. Ó. Esse carbono tem 2 hidrogênios, o da dupla, né? Esse carbono tem só um hidrogênio. Tem 2, aqui tem 1. Aí eu tenho peróxido orgânico. Aí eu tenho o HBr. Aí eu vou ter que seguir a reação de Carrache, né? Então, o hidrogênio ele não vai por mais hidrogenado, ele vai por menos. Então, o hidrogênio vem para cá e o Br vai para o outro, né? É assim que acontece essa reação de adição quando tem essas características. E a molécula vai ficar desse jeito. E no caso, fazendo aqui a nomenclatura, esse é o carbono 1, 2 e esse é o 3. O bromo está no 1, então é 1 bromo. E por ter 3 átomos de carbono, propano. Adição de água. A adição de água a alcenos, feita em meio ácido, olha, meio ácido, ela produz álcoois e ocorre segundo a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla. Então vamos olhar aqui, ó. Está aqui a dupla ligação e os carbonos que estão estabelecendo ela. Aí aqui eu tenho a água. E aí o hidrogênio da água vai se ligar ao que tem mais hidrogênios. Esse daqui tem um hidrogênio, esse daqui tem 0. Então esse hidrogênio vai para o que tem 1. E o OH vai para o outro que tem 0. Formando esse composto aqui que a gente está vendo, que no caso é um álcool, né? E aí se eu fazer a nomenclatura dele, como é que vai ficar, né? Vai ficar assim, ó, ao contrário agora, ó. Porque o OH está mais próximo do final. Ele está no segundo carbono. Então, como é que vai ficar o nome dele? Ó? Isso aqui é o metil. CH3 é o metil. Está no carbono 2. Então, 2-metil. Aí, a cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Butan. E no carbono 2, eu tenho o OH, que é característica do álcool. 2-ol. E assim fica o nome do composto. Certo? Até aqui, tranquilo? Falei sobre as reações de adição em alceno. Resumindo, né? Tem a ligação dupla. Ela vai ser rompida. E aí, dependendo do que esteja, né? Do que você tenha, né, na reação, vai entrar no carbono mais hidrogenado ou então vai somente adicionar, né? No carbono que está fazendo, estabelecendo a ligação dupla, porque ela vai ser rompida. Deu para entender? Então pode entrar o hidrogênio, pode entrar o haleto e hidrogênio, pode entrar a água e o hidrogênio, pode entrar somente os haletos, né? Os halogênios. Alguma dúvida, pessoal? Tá de Oi, boa. Débora. Oi, Thiago. Diz.
Não, pode falar, pode matar a dúvida da Débora aí. Débora, qual é a dúvida, Débora? A parte que tu não entendeu, a regra de Markov-Nikov, qual foi? Especifica essa regra. Pronto, deixa eu voltar aqui, ó. Como é a regra, ó? Na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, que é o que a gente estava estudando, né? O alceno, que é o que tem a ligação dupla. O hidrogênio do haleto, ele liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado. Então, aquele que tiver mais hidrogênio da dupla. Deixa eu tirar aqui os riscos, que ficou estranho. Pronto. Ó, presta atenção. Eu tenho fazendo a ligação dupla esse carbono e esse outro carbono. É eles que estão fazendo a ligação dupla. O resto não interessa, não. Só interessa eles dois. Aí, quem é que vai entrar aqui nesses dois carbonos? Em um vai entrar o hidrogênio e em outro vai entrar o Cl, que é o cloro. Como é que eu vou saber onde é que o hidrogênio vai e onde é que o cloro vai? É só olhar quem é o carbono mais hidrogenado. No caso, o carbono mais hidrogenado é esse. Ele tem, ó, 2 hidrogênios. Por isso que a carga dele parcial é 2 menos. Ele é o mais hidrogenado. Se ele é o mais hidrogenado, o hidrogênio entra nele. Aí é por isso que essa parte já vai ficar assim, ó. O hidrogênio vai entrar aí. E a ligação dupla já foi rompida, né? Aí o cloro também vai ter que entrar. Só sobrou o outro carbono. Então o outro carbono, o cloro entra. E aí essa parte vai ficar assim. Eu vou entender agora, Débora? Débora? Pronto. Aí assim, ó, quando tiverem outros tipos de reações que seguirem essa regra, vai ser do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Que a gente vai ver daqui a pouco. Diz, Tiago, qual era a tua dúvida? Não era nada não, só pra falar que tava de boa mesmo. Ah, beleza, então. Show de bola. Então posso continuar, né? A gente falou sobre a adição nos alcenos, que é o que tem ligação dupla. Agora a gente vai falar na adição nos alcinos, que é o que tem ligação tripla. Tá certo? Como vocês vão ver, é quase a mesma coisa, tem só alguma diferençazinha. Entendendo do alceno, o resto dá para desenrolar. Os alcinos, eles também podem sofrer as mesmas reações que os alcenos. Então, a mesma reação que os alcenos. Ah, meu Deus, passou. Porém, eles podem adicionar o dobro da quantidade de reagente, uma vez que possuem duas ligações insaturadas. Então, é assim, ó. No alceno, como foi que a gente viu, né? Tem a ligação dupla, né? No alceno era assim, ó. Tem a ligação dupla, e aí fazia a reação com outro reagente, e aí acontecia que a ligação dupla se quebrava, virava simples, e apareciam mais ligações simples. Então ficava desse jeito, né? No alceno. No alcino, agora vai ter uma ligação tripla, ó. Uma ligação tripla. E aí, elas podem acontecer do mesmo jeito. A ligação simples rompe, vira uma dupla, que a dupla rompe, aí vem bem para cá, ó. A dupla é desse jeito aqui, rompe e vira a simples, entendeu? Então, a diferença é essa, que no alcino, ele vai fazer como se fosse o processo... Ixi, apaguei, velho. Não foi isso. Como se fosse o processo duas vezes, entendeu?
Então, se você tiver a quantidade de reagente em dobro, isso daqui já acontece de uma vez, daqui para cá. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer para que tá querendo dizer aqui o textozinho para a gente. Os alcinos vai ser do mesmo formato dos alcenos. A única diferença vai ser essa. Se tiver o dobro de reagente, já acontece direto, formando o alcano. Vamos lá ver como é. A gente vê no exemplo, fica mais fácil. Primeiro tipo, adição de hidrogênio a alcinos. Os alcinos, eles podem fazer reação de adição de hidrogênio parcial, igual eu falei para vocês, parcial ou total. Ou seja, faz só até a metade, formando um alceno, ou faz por completo, formando o alcano. A hidrogenação parcial de alcinos produz alcenos, e a hidrogenação total de alcinos produz alcano. Vamos ver aqui para ficar mais fácil. Exemplo 1, adição parcial de hidrogênio ao etino. Olha como é. Ó. Eu só tenho uma molécula de H2. Se é somente uma molécula de H2, então é somente H e H. Aí o que vai acontecer? Esses dois carbonos estão fazendo a ligação tripla. Uma dessas ligações da ligação tripla vai ser rompida. E aí, quando ela for rompida, vai entrar um hidrogênio em um carbono e o outro hidrogênio em outro carbono, formando um alceno. Que no caso, ele se chama eteno. Entender? Uma ligação da ligação tripla foi rompida, entrou dois hidrogênios e virou uma ligação dupla. Essa daqui é a hidrogenação parcial. Porém, se eu tiver duas moléculas de hidrogênio, isso significa que agora eu vou ter o quê? Vou ter H ligado a H e outro H ligado a outro H. São duas moléculas de H2. Então, o que vai acontecer? Vai entrar na primeira parte, né? Vai entrar um hidrogênio a um carbono e o outro hidrogênio no outro carbono. Depois, na segunda parte, como as condições ainda permitem, vai entrar o outro hidrogênio a um carbono e o outro ao outro carbono. E no total, como é que vai ficar? Entrou dois hidrogênios no primeiro carbono e entrou os outros dois hidrogênios no segundo carbono, formando um alcano. Não tem mais ligação dupla, somente ligações simples. Nesse caso, ele é chamado de etano. Essa daqui é uma hidrogenação total. Aí precisa ter as condições, né? O níquel em pó e calor, né? O catalisador e a temperatura. Tranquilo? De Rani. Oi, Rani. De boa, né? Pronto. Ali foi no hidrogênio. Vamos ver como é nos aletos. Nos aletos acontece da mesma forma que a hidrogenação. Pode ser parcial ou pode ser total. Ocorre de acordo com a regra de Markov-Nikov. Se é de acordo com a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Essa é a regra, né? A regra diz isso para a gente. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. A adição parcial de aleto de hidrogênio produz compostos com halogênio ligado a átomo de carbono insaturado, ou seja, na ligação dupla. Então, vamos analisar aqui. Esses dois carbonos estão fazendo a ligação dupla. Aqui eu tenho o H
e o Cl, e eles vão entrar para estabelecer ligações com esse carbono. A ligação dupla é rompida, e aí o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Como a gente pode ver, todos os dois só faz ligação com o hidrogênio, então ele vai entrar em qualquer um, certo? O hidrogênio entra aí e o Cl entra nesse outro carbono, formando o cloroetano, que é esse composto aqui. Cloroeteno, né? Etano não. Etano se aqui fosse simples. É uma ligação dupla. Eteno. Cloroeteno. Aí, isso daqui é uma adição parcial. A total seria fazer isso aqui novamente. Vamos fazer novamente. Agora com 2, né? No caso, a adição total, ela produz dihalogenetos gêmeos, ou seja, compostos com 2 halogênios no mesmo átomo de carbono. Ou seja, ó, vamos olhar aqui, ó. Se eu adicionei nesse daqui com uma molécula de HCl, ficou desse jeito, então seria mais ou menos somar isso daqui, né? Adicionar mais outra molécula de HCl. Aí, ó, o que ia acontecer? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Aí agora tem. Qual é o mais hidrogenado desses dois? É o da esquerda. Então o hidrogênio vai para esse e o cloro vai para o outro. Então por isso que ele vai se transformar nesse composto aqui, ó. Tá certo? Então quando a gente tiver duas moléculas de HCl, quando for uma reação de adição total de haleto, né? Então, quando for isso, quando for total, vai acontecer isso. Vai entrar os 2 hidrogênios no primeiro carbono e no outro vai entrar os 2 cloro, formando, nesse caso, o composto 1,1 de cloroetano, que é uma haleto aí de carbono, né? Tranquilo? Ah, é só para responder. Vai, Cauã, vai ter biologia, viu? Daqui a pouco. Tem biologia. E aí, pessoal, tranquilo? É muita coisa, né? Mas está terminando já. Falta só isso daqui, mais os alcadienos. É porque eu tentei resumir o máximo que eu pude das reações para vocês, né? Eu botei a reação de substituição, agora a reação de adição. E assim, não é nem quando for cair, é mais ou menos isso que eu estou falando aqui para vocês, de reação. É isso, não é coisa do outro mundo, não. É o básico mesmo. Agora nós vamos para o último de hoje. São as reações de adição em alcadienos. Os alcadienos, eles têm duas ligações duplas. E eles podem ser subdivididos em alcadienos isolados, que são aqueles onde a ligação dupla está uma distante da outra. Se vocês observarem aqui, ó, tem duas ligações simples separando eles, certo? Alcadienos acumulados, onde as duas ligações duplas estão uma do ladinho da outra, e os alcadienos conjugados, que são aqueles que são separados por uma ligação simples. Tá certo? Separado por uma ligação simples. Então são conjugados. Então a gente tem essa subdivisão aqui dos alcadienos. Isolados, as ligações duplas estão distantes uma das outras por duas ligações simples ou mais. Acumulados, as ligações duplas estão uma do ladinho da outra. E conjugados, que as ligações duplas estão divididas por uma ligação dupla ou uma ligação simples. São alternadas, né? Ok? Tanto os alcadienos, olha a regra, né? Ó. É importante a gente ler a regra para a gente entender. Tanto os alcadienos isolados e os alcadienos acumulados, eles sofrem os mesmos tipos de reação que os alcenos. Então, são aquela mesma reação que a gente viu no começo.
a hidrogenação segue daquele mesmo jeito, tudo segue do mesmo jeito, só que em dobro, né? Porque são duas ligações duplas, então é dobrado, né? A quantidade de reagente também é dobrada, uma vez que possuem duas ligações duplas. Então, as regras que vão reger os isolados e os acumulados vão ser as mesmas regras que a gente já estudou para os alcenos. Mesma regra, do mesmo jeito. Se for hidrogênio, tem as regras lá do hidrogênio. Se for os aletos, tem a regra lá do aleto. Se for um halogênio, tem a regra lá do halogênio. Se for água, tem a regra lá da água. Então, vai ser do mesmo jeito. Agora, os conjugados, eles fazem um tipo especial de reação de adição, que são as reações de adição 1,4. E são importantes na fabricação de borrachas. Nas reações de adição 1,4, um dos elétrons compartilhado nas ligações de cada carbono da dupla adiciona um substituinte. E os outros formam uma nova ligação dupla entre os carbonos. Vamos ver aqui como é esse negócio na prática, né? A adição de H2. Então, eu tenho aqui a molécula do H2 e ela vai ser adicionada a 1,3 butadieno. Como é que vai acontecer isso? Ó? 1,3 butadieno, ele tem uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Ele é um alcadieno conjugado, porque está separado por uma ligação simples. Como a gente já aprendeu, cada ligaçãozinha dupla dessa, ela corresponde a um par de elétrons compartilhados, né? Um par de elétrons compartilhados, como se fosse... Então, tem o elétron do carbono e o elétron do outro, dos dois carbonos, né? Um do carbono e outro do outro. E aí, o que vai acontecer? Um hidrogênio, o H2 é dois hidrogênios. Um hidrogênio do H2 vai entrar em um carbono, tá certo? E aí, ao entrar esse hidrogênio nesse carbono, esse outro átomo, como a gente viu, cada ligaçãozinha tem 2 elétrons, esse outro átomo de carbono, o elétron dele passa por meio, ó, igual a setinha está apontando aqui. Aí lá vem o outro, ó, lá vem o outro átomo de hidrogênio. Aí faz uma ligação aqui com esse carbono. A mesma coisa acontece. Joga esse elétron aqui também por meio. E aí esses dois carbonos aqui do meio estabelecem uma ligação dupla. E aí, no caso, a molécula vai ficar nesse formato aqui, ó, formando um alceno. A ligação dupla está aqui. E os hidrogênios, eles entraram, um entrou aqui e o outro entrou aqui. Nesse caso, é o but2n. Tá bom? Só nos conjugados que seguem essa regrinha. Vamos ver como é a adição do HBr, que é o brometo de hidrogênio. A adição do HBr. Na adição do HBr, que é isso aqui, o hidrogênio vai entrar em um carbono e o Br vai entrar em outro carbono. A gente só precisa saber qual é esse carbono, né? O hidrogênio, ele pode entrar, tanto faz, um como o outro, ele vai entrar nesse, e o Br vai entrar nesse daqui. Por que que nesse caso tanto faz? Porque ambos têm 2 hidrogênios. Esse carbono está ligado ao hidrogênio, esse carbono está ligado ao hidrogênio. Então, ao entrar, vai fazer aquele mesmo processo, ó. É rompida essa ligação dupla, é rompida essa ligação dupla, e aí os elétrons que estavam aí passam para o meio, forma uma ligação dupla no meio, e os substituintes ficam nas pontas, um com o Br e o outro com o hidrogênio. Tranquilo? Tá com problema, Rania? A internet está ruim.
Pronto, a Débora está tranquilo. Ei, Rani, é a tua internet? É, acho que é, né? A tua internet. Vamos para a atividade? É não, tá trava para mim também. Vixe, tá travando para todo mundo, é? Nicole, ficou alguma dúvida, Nicole? Se tiver ficado, é só falar que eu posso repetir isso. Ó, a imagem está normal, pode ser a internet de vocês. Coincidiu, né? Ah, então pronto, então tranquilo, não tem dúvida. Então show. Pronto, pessoal, deu para entender tudo aí? Débora, até terminar. Desculpa pela resposta, mas é essa mesmo. Então vamos lá, vocês querem ajuda na atividade? Vixe, o expedito aí é o flash, é? Rápido demais, macho. O processo de Sabatier-Sanders para a obtenção de alcano se refere a eletrólise. A gente falou de alguma eletrólise? Não, né? Fusão de sais de sódio? Não, né? Reações de haletos de alquila com sódio metálico? Hidrogenação catalítica de hidrocarbonetos acíclicos insaturados? Ou o processo acima não serve para preparar alcanos? Serve, né? Então, qual é a resposta mesmo, hein, Expedito? Ah, beleza, Débora. Tá. Oi? A D, né? Perfeito. Débora vai correr depois, tu acompanha pelo... Como é importante, né? Eu acho que é importante alguma coisa que você vai ter que sair, né? Para resolver. Então, depois você pode assistir a aula no YouTube. Então, assim, ó. Hidrogenação é a adição de hidrogênio. Catalítica é na presença de um catalisador. Hidrocarboneto, aqueles compostos que a gente está estudando, né? Que só tem hidrogênio e carbono. Acíclicos são abertos, né? Acíclico aberto. Insaturado, que tem ligação dupla, né? Ligação dupla, ligação tripla. Então, são palavras bem difíceis, mas disse tudo que a gente acabou de falar, né? Show de bola. Vamos para a próxima. A reação de adição total entre o ácido clorídrico e o propino produz em maior quantidade o seguinte haleto orgânico. Vamos lá ver como é a reação, essa reação aqui, ó, vamos relembrar. É a reação de um haleto, ó. Como é a reação de um haleto? Ó? A adição de um haleto a um alcino. Dependendo da quantidade, né? Se for 2 moléculas, se for uma, vai entrar, né? Vai produzir haletos, né? Vicinais, né? Como ele disse lá o nome, ó. Haletos gêmeos. Ou seja, com 2 cloros, um do ladinho do outro, ó, um pertinho do outro, no mesmo carbono. E os hidrogênios entram também no mesmo carbono, né? Relembramos, agora vamos fazer, ó. É o propino. Propino é o C3H4. Então, o propino ele vai ser assim, ó, C3 e H4. Propino tem que ter uma ligação tripla, né? Ino, propino. Aí aqui, ó, tem uma ligação simples, que é para completar as ligações dos carbonos, que são 4. Aqui vai ter um hidrogênio e aqui vai ter 3 hidrogênios, que dá no total 4. Mais o HCl. Como foi falado, é a adição total. Se é total, então são 2 HCl. Fazendo aqui a reação, a gente vai saber, ó, que vai entrar 2, no caso, né? Vão entrar 2 hidrogênios em um carbono da ligação dupla e vai entrar 2 cloros em outro carbono da ligação dupla. Esse da ligação tripla, desculpa, dupla não, tripla. Então vai entrar 2 hidrogênios em um carbono da ligação tripla
e 2 cloros no outro carbono da ligação tripla. Como a gente pode ver, ó, esse daqui ele tem um hidrogêniozinho. Esse outro ele não tem nenhum. Então o hidrogênio vai tender aí para esse, né? E o cloro vai tender aí para esse. Em outras palavras, vamos ver o que vai formar. Entrando os 2 hidrogênios, ele vai virar, que era H mais 2 hidrogênios, H3. A ligação vai ficar simples. Aqui vai entrar os 2 cloro. Então, um cloro para baixo e outro cloro para cima. E aqui ainda continua CH3. Então, essa reação ele vai produzir essa substância aqui. Ó. A gente só precisa saber o nome dela, né? Como é o nome dela? O nome dela a gente vai ter que numerar. E aí eu estou vendo que tem um cloro no 2 e o outro cloro também no carbono 2. Então a gente coloca assim, ó, 2,2. São quantos cloros? 2. Então, de cloro. 2,2 de cloro. Aí agora eu vou dar o nome para essa partezinha aqui do meio, ó, que são os 3 átomos de carbono. O prefixo para 3 átomos de carbono é prop. Só tem ligações simples, ó, ligação simples, ligação simples. O infixo é an. E por ser considerado um hidrocarboneto, O. Então a resposta é AC, né? 2,2 de cloropropano. Perfeito expedito, perfeito Micael. A resposta é AC. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, nenhum. Por fim, na terceira, pessoal, eu vou cobrar aqui uma coisa de vocês. Eu percebo que eu mando as atividadezinhas para vocês e eu estava vendo isso principalmente na primeira atividade. Vocês pegam e botam lá só marca, só o A, só o B, só o C. Se tiver mandando atividade desse jeito, a Marja já mandou um monte de aviso lá no grupo, viu? A gente não está considerando, não. A gente não está dando nota para vocês, não, por conta dessas atividades, não. Tá certo? Então, quando for fazer atividade, as atividades são bem miudinhas, né? Você ainda botar só A, só B, só C. Tem que botar aí a explicação, tipo essa. Bota aqui a reaçãozinha. Eu estou ajudando vocês. Se vocês também tiverem dúvida, pode me perguntar. Tem que botar. Uma atividade que tenha cálculo, bota o cálculo. Tá certo? Então, eu estou cobrando aqui vocês isso, porque a gente vai mandar refazer as atividades e aí ficar naquela, né? Mandando, refazendo, que é chato. Você fazer logo a atividade direitinho e pronto, passar mais por esses perrengues, né? Por essa vergonha, tá certo? Então, uma dicasinha aí para vocês, tá bom? Forneça recadinho pro coração, né? Forneça o nome conforme regras da IUPAC do composto formado nas reações a seguir. Então, a gente tem aqui as reações com alcadienos, né? E aqui esse alcadieno, ó, vou só perguntar para vocês, para a gente classificar eles. Esse primeiro alcadieno aqui, ó, o lindão aqui da A, ele é, como era que a gente classificava? Conjugado, isolado. Como é que ele é? Que a classificaçãozinha, ó. Ele é isolado, acumulado ou conjugado? Isolado, acumulado ou conjugado? Esse daqui. Perfeito, Cauã. Isolado, né? Muito bem, viu, Vanderlei? Muito bem, coloca mesmo. Pronto. Certo. Ele é isolado, né? Esse primeiro aqui, ó, porque tem duas ligaçõezinhas simples, certo? Separando. Então, já classificamos ele como isolado. Vou botar logo aqui, que a regra dele é do isolado. O da B é isolado, é conjugado ou é acumulado? O da B, conjugado.
Vamos lá de novo, ó. Isolado, acumulado ou conjugado. O isolado, como já diz, né? Duas ligações simples separando ele. Acumulado, né? E isso, ele não tem ligações simples separando. Então, é acumulado. Esse daqui, ele é acumulado. Acumulado. E o último, o da C, ele é conjugado. Perfeito, calma. Conjugado. Tem uma ligaçãozinha simples, né? Então, ó, esses dois primeiros aqui, ó, eles vão seguir as regras dos alcenos. Tá certo? As regras dos alcenos. A regra do alceno para adição do H2 é só colocar os hidrogênios, adicionar aos carbonos que estão fazendo as ligações, né? As ligações duplas. Do halogênio, é só adicionar os halogênios aos carbonos que estão fazendo as ligações duplas, né? A regra é essa. E no caso do conjugado, tem a regrazinha especial. Então vamos lá ver como é que vai ser. Quais são os carbonos que estão fazendo as ligações duplas? Ó? São esses dois. Então aqui vai entrar, ó, um hidrogênio e aqui vai entrar outro hidrogênio. Ao entrar o hidrogênio, era H2, vai virar H3. A ligação dupla se quebra. E esse daqui que tinha C e H, vira H2. Perfeito. Agora é só continuar. Ó. Continua. Continua. CH3. Pronto. Agora, esses dois aqui é que estão fazendo a outra ligação dupla. 2 hidrogênios já foi. Aqui eu tenho no total 4 hidrogênios. Ó. Certo? 4 átomos de hidrogênio eu tenho no total. 2 vezes 2, 4. 4 átomos de hidrogênio. E aí vai entrar mais 2 hidrogênios. Entra um hidrogênio aqui e entra outro hidrogênio aqui. Em outras palavras, vai entrar um hidrogênio bem aqui. Posso botar aqui para cima. Aqui vira uma ligação simples. E aqui, que era H2, vira H3. Pronto. Então, nessa A vai formar esse composto aqui. Agora, só preciso olhar o nome dele conforme as regras da IUPAC, né? E aí aqui, ó, vai ter um grupo metil, né? Esse CH3 aqui vai ser o grupo metil. Ó. E aí numera os carbonos. 1, 2, 3, 4 e 5. Identifica onde que o metil está e coloca o nome dele. Que é o que vocês vão fazer. A parte da resposta já está aí. Agora nós vamos fazer para esse daqui que está acumulado. Como a gente viu lá, os isolados e os acumulados, eles seguem as mesmas regras dos alcenos. Como a gente está vendo aqui, aqui tem 4 cloros, porque eu tenho 2 vezes 2, que são 4 átomos de cloro. E esses 4 átomos vão entrar aqui. Primeiro eles vão entrar nesses dois. Então vai ficar assim, ó, H2C, aí eu boto um Cl, pode ser para cima, pode ser para baixo, se você preferir. Aqui vai deixar de ser ligação dupla, e aqui vai entrar outro Cl. Agora, se vocês observarem, eu tenho ligação, já entrou, né, um Cl aqui e outro Cl aqui. Aí eu tenho a ligação dupla com esse daqui de novo, bonitão, e esse daqui agora. Então, vai entrar outro Cl aqui e o outro Cl aqui. Fica para baixo agora. Não tem mais como botar, né? E aqui vai entrar o outro Cl. H. E repete o resto. Então, o composto formado nessa adição é esse daí. E aí vai seguir lá aquelas mesmas regrinhas que a gente aprendeu, né? A gente vai ter que colocar, isso daqui vai ser a ramificação, a gente vai ter que numerar. Agora a numeração vai começar da esquerda,
esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. E vocês vão ter que identificar onde cada CL está, né? Tem CL no 1, tem CL no 2, tem CL no 3, tem CL no 2 de novo. Aí bota 1,223. Então, quanto CL? 4. Tetra. Tetra, cloro. E aí coloca 4 metil e o nome dele, né? Que tem 5 carbonos. Isso daí é o que vocês vão fazer. E o último, a gente vai seguir a regrinha, né? Lá, os alcadienos conjugados. Na regrinha, o H vai entrar no mais hidrogenado e o Cl no menos hidrogenado, né? E aí, o que, que vai acontecer? Essas ligaçõezinhas, né? Os elétrons daqui, eles vão para o do meio, formando uma ligação dupla no meio. Se a gente for analisar, esse daqui, ó, ele tem 2 hidrogênios e esse daqui ele não tem nenhum. Então o hidrogênio com certeza vai para esse. E o cloro com certeza vai para esse. Então vamos lá ver como é que vai formar aí. Vai ser, era H2, agora vira H3, com mais um hidrogênio. Vira uma ligação simples. E aqui embaixo fica o H. A ligaçãozinha dupla de cima, os elétrons vão para o meio, formando aqui uma ligação dupla. O H, a ligação simples, o H, e vem o Cl. O Cl vem para cá. Ou melhor, não, né? Peraí. Ah, é porque eu botei foi outro H, né? Aqui não tem H, não. Aqui tem o CH3. Não é isso? Isso, H3. E aqui para cima vem o Cl e aqui o CH3. E aí o nome dele, a gente vai seguir a mesma regrinha, né? Que é a regra da IUPAC, né? E aí fazendo aí a numeração, né? Fazendo a numeração, fazendo direitinho cada uma das partes aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Vocês desenrolam o resto na terceira questão. Qualquer dúvida, só entrar em contato, vou passar para a Marjorie. Tá certo? Show de bola, agradeço a todos aí pela atenção. Se tiver dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Marjorie? Pronto. Boa tarde, gente. Hoje a gente vai ter a participação de mais 2 estagiários com vocês, né? 2 estagiárias, na verdade. A gente vai ter a Tatiana e a Hilde aqui com vocês. Vocês já estão aí, meninas? A Tatiana eu vi entrar. Deixa eu ver se elas estão aqui na sala. Só um minutinho, tá, gente? Será que as meninas ficaram sem internet? Pronto, Tatiana, você pode projetar aí a tela, viu? Mas já chegou a hora de vocês. O René acabou de finalizar a aula dele.
Você pode ir iniciando, Tatiana? Se quiser o projeto aqui, não tem problema não. Você quer que eu projete aqui, Tatiana? Que eu tô com. Vou abrir ele aqui agora, o slide. Boa tarde, eu vou projetar aqui a nossa aula. A minha ainda. Boa tarde, Edilene. Tudo bem? Boa tarde, eu vou projetar aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver, né, as imagens? Tá sim, vocês podem iniciar já, viu? Pronto, eu vou começar a apresentação, tá certo? Boa tarde, meu nome é Ildilene, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UES, e hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre os conhecimentos sobre o assunto biomas, né? Hoje nós vamos falar apenas dos biomas brasileiros, vamos focar nos biomas brasileiros. Ah, esteja. Em relação às perguntas, eu não vou conseguir visualizar agora, tá certo? Porque eu vou estar no modo de apresentação. Qualquer dúvida, a gente responde aqui. É só você me falar, tá, Major? Ou então a Tati. Ok. Outra coisa é em relação à atividade. A gente não colocou a atividade aqui para não ficar longa, né? A apresentação muito longa, já que teve um pouco de atraso, né?
Aí nós vamos botar atividade no grupo. Tem problema, Marjorie? Não, não, sem problema. Tá ok. Bom, iniciando, né? Primeiro nós precisamos saber o que é um bioma. O bioma é um conjunto, como tem a própria definição aí, é um conjunto da fauna e de floras agrupadas em tipos de vegetação. O que seria essa fauna, né? Acredito que vocês já devam saber, né? Fauna é um conjunto de plantas, ou de plantas não, perdão, de animais de uma região. E a flora é o conjunto de plantas, de vegetais típicas de uma região. Então, um bioma vai ser o conjunto, né, desses dois fatores, agregado com mais fatores, né, que vão ser tipos de uma determinada vegetação. Apresentam características semelhantes como o clima e a geologia, como tipo de solo, tipos de relevo, certo? E os biomas que nós vamos estudar, que nós vamos abordar na aula de hoje, serão a Amazônia, Caatinga, Pampa, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Nós fizemos uma divisão, eu vou falar sobre 3 biomas, e a Tati vai falar sobre os outros 3, certo? Qualquer dúvida, é só perguntar aqui com a gente. Então, primeiro eu decidi colocar essa imagem, né, que mostra o mapa do Brasil, delimitando a ocupação de cada bioma. A gente pode perceber que aqui a região, os biomas da Amazônia, ela fica mais concentrada nessa região norte do país, né, como está abrangendo estados como o Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas. E a gente tem a legenda aqui mostrando a delimitação de cada bioma. O Cerrado fica mais próximo, fica mais localizado nessa região central do país, podendo ser encontrado em cerca de 10 estados. A Caatinga é uma vegetação típica do Brasil, né? Só ocorre apenas aqui no Brasil, e a Tati vai falar mais sobre a Caatinga, né, posteriormente. Nós vamos ter também a Mata Atlântica, que fica localizado mais nessa região de costa. Vamos ter os Pampas, né, que fica mais localizado nessa região do sul do país. E nós vamos ter também o Pantanal, né, que fica mais localizado nessa região do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Bom, vou iniciar falando sobre o Cerrado. O Cerrado é a segunda maior é o segundo maior bioma em formação vegetal do Brasil, né? Ocupa cerca de 23,1% do território brasileiro, como eu já falei, ocupando aquela região central, né? A região central que eu já mostrei no slide anterior, abrangendo cerca de 10 estados, né? Ele pode ser encontrado em cerca de 10 estados. O Cerrado é conhecido como a nossa savana brasileira, tem um clima tropical semi-úmido ou continental. Ele é caracterizado também por um verão chuvoso e um inverno seco, né? Basicamente, ele é dividido, né, através dessas duas estações, verão e inverno. O seu relevo, ele é composto por planaltos, depressões e chapadas. Tem um solo bastante ácido e pobre em nutrientes, devido ao processo de intemperismo químico, né, que causa a lixiviação desse solo, certo? Aqui nós vamos ter um solo antigo, como já falei, ácido e de baixa fertilidade. Vamos ter também florestas de galeria ou matas ciliares que vão estar presentes próximos às regiões de nascente dos rios, né? Fica próximo a essa nascente dos rios. E o cerrado, ele é muito importante porque ele é considerado também a caixa d'água do Brasil, certo? Porque lá no cerrado
que ocorre a nascente de várias bacias hidrográficas importantes. Aqui eu citei 3, né, como a bacia do Tocantins, do São Francisco, Prata, do Amazonas e alguns outros, do Paraná, Paraguai, entre outros. Então, a importância do cerrado é muito grande por conta dessa questão das nascentes dos rios iniciar nesse bioma. Nessa imagem eu coloquei alguns animais que compõem, né, esse bioma, onde são os mais conhecidos, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a capivara, certo? Vários desses animais estão em processo de extinção, certo? Em relação aos impactos desse bioma, esse bioma ele é muito impactado pela ação tanto do garimpo, como a gente pode ver nessa imagem, é uma grande área devastada, né, pela ação do garimpo, também pela criação da pecuária, pela pecuária, né, que é muito forte nos estados onde ocorre esse bioma. A pecuária é muito forte. E também as monoculturas, né? Mesmo o Cerrado sendo um bioma de grande biodiversidade, existe lá nesse bioma uma grande quantidade de monoculturas, como a da soja e do milho, que são monoculturas muito fortes. E essas monoculturas fazem com que o solo fique pobre, né? Em pobreza de nutrientes. Além dele já ter uma pobreza de nutrientes por natureza, essas monoculturas, a ação também de queimadas, também propicia para esse impacto que está acontecendo no Cerrado, certo? Ele também é considerado o hotspot também, porque cerca de menos de 25% da vegetação original ainda está nesse bioma, devido justamente a esses fatores que estão sendo apresentados aqui nesse slide, né? Devido às monoculturas intensivas, à pecuária também e a ação também do garimpo, certo? Existem também as queimadas naturais e as queimadas artificiais, que são as causadas pelo homem. As naturais, elas são benéficas, assim, à natureza, porque existem sementes, existem sementes e raízes que só são, digamos assim, que ativadas não seria a palavra, seria... como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra. Digamos que ativadas por alguns raiozinhos, fazem com que ela floresça, fazem com que essa semente também venha a germinar também. Mas a ação das queimadas artificiais causadas pelo homem fazem com que, através do clima seco, que também tem nesse bioma, propicie a grandes queimadas, né? Esse fogo se estenda por uma grande extensão desse bioma, já que em alguns períodos existem folhas secas e propicia essa proliferação das queimadas, certo? Ele também é composto por área onde tem mais gramíneas, né? Ele é um pouco, não é tão, tem tanta mata, é composto por arbustos e plantas mais de menor porte. A Mata Atlântica, né, um bioma bem antigo, né, com todos eles, mas a Mata Atlântica, ela vem sendo desmatada desde a descoberta do Brasil, né, já que, né, o seu descobrimento se veio pelas regiões de costa, como a gente pode ver aí no slide. A gente tem uma imagem de 1500, né, como era esse bioma, cerca de 150 milhões de hectares, e para o que ele está hoje, né, cerca de 19 milhões de hectares. Nós temos apenas 12,5%
do que tínhamos esse bioma. Acredito que até menos, né? Como vocês podem ver, é um bioma que fica na região da costa, né? Fica nessa região mais próxima ao mar. É uma floresta latifoliada tropical, tem um clima tropical úmido, né? Também é um tá um pouco, tá escrito errado, hotspot. Tá faltando um P aqui. Também é considerado um hotspot porque perdeu grande parte da sua vegetação, da sua biodiversidade natural, original, certo? É o bioma mais devastado do Brasil, a Mata Atlântica. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente tem um pouco de noção o quanto foi desmatada esse bioma. Cerca de 60% da população vive nessa região, né, que foi desmatada e hoje a população ocupa esse bioma. Aqui nós temos alguns animais que são típicos dessa região, né, como mico-leão dourado, bicho-preguiça, arara azul. Muitos desses já também estão em processo de extinção, né, devido muitas vezes ao tráfico, né, as pessoas, os caçadores pegam esses animais, né, esses animais exóticos para traficar. Em relação ao impacto, o impacto que esse bioma sofreu, boa parte foi desmatada para a criação, para a construção, né, de casas, da urbanização. O Pantanal, né, ela é a maior planície inundada do mundo, ocupa aproximadamente cerca de 2% do território nacional. É um dos biomas mais preservados, né? É um dos biomas brasileiros mais preservados e também é o menor, né? Ele fica localizado naquela região do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, certo? Aí aqui tem alguns animais que são típicos dessa região, a onça pintada, jacaré, capivaras. Como vocês podem ver nessa imagem do lado, é como se fosse um grande mosaico, né? Bem grande, bem extenso e alagado, né? Na maior parte do ano. A maior atividade econômica que acontece nesse bioma é a criação de gado, certo? A pecuária não sustentável gera um grande impacto também nesse bioma, tanto a pecuária quanto as monoculturas de cana-de-açúcar e da soja, né, que contamina os solos, né, devido também à utilização de agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos vão sendo levados, né, processo de lixiviação, também para os corpos hídricos, certo? Eu finalizo a minha parte da apresentação aqui, e agora quem vai dar continuidade é a Tati, tá bom? Tati? Dá-lhe, cadê a Tati? Não, Tatiana.
A gente não consegue te ouvir. Você pode sair e tentar entrar de novo para ver se dá certo. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Agora foi. Obrigada aí pela dica, gente. Então, gente. Tati, só um minuto. Tu Tá. vai me dizendo aqui para mim ir passando, tá certo? Vou continuar na minha parte aqui de apresentação, tá bom? Tá bom, então pode passar aí, Hilde, por favor. Então, gente, eu sou a Tatiana, né, aí aluna da UES. Estou aí com essa primeira experiência aí de contribuir com alguma coisa na aula de vocês. Como a Hilde falou, a gente vai falar assim bem resumido, né, sobre os biomas, porque é muito extenso esse assunto e tem muito mais riqueza para ser lida e estudada, né? E eu vou dar continuidade aí com o bioma Amazônia. Vocês estão me ouvindo, né? Gente. Estamos sim. Pronto. Então, assim, a Amazônia, né, para mim, assim, em particular, eu considero ela como a vitrine dos biomas, né? Porque é a que está mais na vista aí do mundo, né? As pessoas do mundo inteiro voltam seus olhares para a Amazônia, né? Pela sua questão territorial, pelas suas belezas, né, naturais, pelo seu valor econômico, né, também, que é imenso. E aí eu considero ela como a vitrine do mundo, a vitrine dos nossos biomas por conta disso, né? E cada vez mais essa vitrine está muito exposta aí para o Brasil e para o mundo, né? E assim, a Amazônia, como a gente já colocou aqui, que a gente viu no mapa, né, que ela é o bioma que tem maior extensão territorial no nosso país. E ela se estende aí em outros países da América Latina, né? Aqui no Brasil, ela vai aí da Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas, né? Tanto a Guiana Francesa como a Guiana Inglesa, o Peru e o Suriname. Já no território brasileiro, que é só esses 49% aí que ela ocupa, ela vai abranger o Acre, o Amapá, o estado do Amazonas, né? Do Pará, Roraima, o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e parte do território do Maranhão. Então, assim, por ser um bioma de grande extensão territorial, não seria para menos que ela ela tenha, né, a maior floresta tropical do mundo, né? E por ser a maior floresta tropical do mundo, ela também abriga aí a maior diversidade de reservas biológicas, né, do nosso planeta. Estima-se que aproximadamente mais da metade da vida, das espécies de vidas que existem na Terra estão nesse bioma, assim, só para a gente ter uma ideia, assim, da riqueza, né, da grandiosidade, não só de território, mas de vida, realmente, de fato, existe nesse nosso bioma, que é a Amazônia, certo? Ela é caracterizada, né, pela essa presença de diversos ecossistemas e por deter grande parte da nossa fauna e da nossa flora. E esse bioma, ele compreende uma região constituída pela bacia hidrográfica, sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, né, que é a bacia do Amazonas. Então, assim, não é para menos que ela é uma vitrine
dos biomas, né? Então, também tem a questão de que ela é a maior reguladora da questão climática, né? Então, assim, é realmente de grande, a dimensão, a importância dela vai além do seu território. E, assim, a Amazônia, ela conta com uma flora e uma fauna riquíssima, né? Os principais representantes da fauna é a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, a arara azul, a capivara, o tatu e as cobras, como a cascavel e a jararaca. A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies. Estima-se que na América Latina tenha 100 mil espécies, né? Sendo que dessas 30 mil espécies, dessas 100 mil, 30 estão aqui na Amazônia. E a sua hidrografia, né, o bioma apresenta uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, como eu já disse, né, que é a bacia amazônica, e ela detém 20% da água doce do nosso planeta. O principal e o maior volume de água doce do mundo é o rio Amazonas. E ele recebe afluente de vários outros rios, né, são vários, muitos rios mesmos, e tem, assim, um que se destaca, que é o Rio Negro, que ele é o Rio Negro com maior extensão do mundo, é o Rio Negro. Com relação ao clima, né, é um clima quente e úmido, apresenta uma umidade do ar elevada durante todo o ano, né, assim, é muito quente, é muito abafado, tenho parentes que moram lá que determinadas épocas do ano eles vêm para cá, porque eles não suportam ficar lá o ano inteiro. Então, eles vêm para cá, passam aqui um mês, 2 meses, porque realmente é um clima muito abafado, certo? A vegetação da Amazônia, ela é dividida em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Essas matas de terra firme são aquelas altas, né, que é onde tem aquelas árvores bem altas, que são, podemos dizer assim, o ouro dos madeireiros, né, é lá onde está o maior perigo para a Amazônia, é justamente essa área de terra firme, onde há muita exploração da madeira, onde há muita atividade extrativista ilegal, é nessa região de terra firme. E tem a mata de várzea, né, que é a mata de áreas inundadas. Essas matas, elas são inundadas por alguns períodos do ano, não é o ano todo, mas é quase o ano todo. E tem as matas de igapós, que são aquelas que elas são inundadas o tempo todo, né? Quando a gente vê aí nas reportagens, você pode até passar com alguns transportes, com alguns barcos, e são aquelas matas que ficam ali margeando aquela região. Então, essa vegetação de igapó é justamente essa, que é inundada o ano inteiro. O solo, né? O solo é um solo arenoso e apresenta uma grande camada de humus, né? Porque, como lá é uma floresta muito grande, tem muitas espécies de animais, de plantas, há uma grande decomposição de materiais, certo? Mas, ainda assim, ela não tem um bom terreno para poder ter uma boa prática da agricultura, né? Estima que é só 14% do território é realmente considerado fértil para a prática agrícola, que é aquela coisa, né? Por mais que você tenha muitos né, muita material orgânico, ainda assim não é possível você conseguir um bom percentual, graças a Deus, da prática agrícola, né? Porque tudo demais se torna um veneno. Então, ele acaba não sendo um solo muito fértil para a agricultura, tá? Então, assim, com relação à Amazônia, basicamente isso, certo? E como eu já disse, é um bioma muito rico para ser explorado, a gente pode explorá-lo de forma mais específica, né? Tem vários trabalhos
voltados para o estudo da Amazônia, né? E tem um que é O Futuro da Amazônia, que é do Antônio Nobre. Quem quiser ler e ficar aí mais por dentro da Amazônia, ele é super recomendado aí na internet. Eu não li ainda, tá, gente, esse artigo, mas eu recomendo porque foi o que me recomendaram também, tá? Pode passar, Yudi, por favor. E aí, desculpa, eu nem falei dos impactos, né? Então, assim, a Amazônia, ela é um dos biomas que mais sofrem, né, com os impactos ambientais. Isso a gente está vendo aí nas mídias o tempo inteiro, né? O quanto que ela está sendo destruída, né? E os seus principais, assim, impactos é o desmatamento ilegal e predatório, né? Que a gente observa muito isso nas mídias e nos artigos. As queimadas, porque as queimadas elas acabam provocando a questão do aquecimento global, né? E também por isso que o mundo se volta os olhares para ela, por essa questão das queimadas e aumentar o efeito estufa, né? O aquecimento global. Então, as queimadas e o desmatamento são os principais. E a extração exagerada da madeira e a atividade de mineração. E também tem uma outra impacto que é muito grande, que é a questão da biopirataria, né? Hoje a biopirataria tem se tornado cada vez mais um problema, porque assim, como tá havendo muito desmatamento, está havendo muita degradação da Amazônia, os cientistas começam a querer fazer realmente essa biopirataria. Certo que tem os piratas não são cientistas, eles recebem esses materiais, né? Então, a biopirataria, ela acaba causando um desequilíbrio muito grande, porque ela, além de você estar tirando uma espécie de dentro do seu habitat, né? Quando você leva essa amostra, né, para um determinado lugar, quando você for começar a manipular ela em determinado laboratório e você vai aplicar isso em uma região, né, em outro bioma para testar, você pode acabar tendo um outro desequilíbrio, né? Sem falar que quando você coleta essa amostra e leva para um laboratório externo, né, em outro lugar, em outro país, eles vão desenvolver substâncias, produtos que no futuro nós, né, podemos precisar desses produtos e em vez da gente tê-los aqui conosco sem ter custo, a gente vai acabar tendo que adquirir isso com outro custo e eles acabam querendo a patente desses produtos que vieram da floresta, né, do bioma. Então, assim, a biopirataria também é um problema muito grande nesse bioma, certo? E tinha uma coisa que eu ia falar, eu esqueci. Tudo bem. Lembrei. Eu estava assistindo uma vez uma reportagem que eles estavam falando do açaí, né? Que uma pessoa veio lá do Japão e queria patentear o açaí. Olha só, como é que vai ter açaí no Japão, né? Aí eu, meu Deus do céu, quanta pretensão. Então foi uma luta danada, né? Porque eles levaram a amostra e queriam patentear o nosso açaí. Isso é só um exemplo rasteiro básico, né, dessa biopirataria, mas ela vai muito além disso, né? É muito mais complexo, certo? Então, é realmente só isso por hoje da Amazônia. Pode passar, Hilde, por favor. E aí, agora a gente vai entrar aí num bioma que está, assim, bem pertinho aqui da gente, né? Que eu acho ele um charme, que é a Caatinga. A bichinha tem aí só 10% do nosso território, né? E também, como a Hilde até já comentou, é um bioma exclusivamente brasileiro, até que se prove o contrário, né? A Caatinga é o nosso bioma xodó, porque ela é exclusivamente do nosso país, certo? Ela tem uma característica de clima semiárido, né? Só um instantinho.
ela também, ela abrange toda a região Nordeste, mas também uma parte da região de Minas Gerais também tem um pouco de caatinga, certo? Esse nome, caatinga, ele significa floresta branca. Algumas literaturas falam que é mata branca, né? Mas também tem floresta, denominada de floresta branca, que essas características, esse nome floresta branca, é porque ela é uma vegetação esbranquiçada, assim, ela é, não sei se, eu acredito que muita gente aqui já deva ter tido contato, né, se você for ali para a região do Canidé, do Irauçuba, Quixadá, é só o que você vê, essa mata esbranquiçada, né, ela é considerada o bioma mais seco, porque nossa região, a gente está próximo da linha do Equador, né, então a gente tem um índice pluviométrico muito baixo, né? Nós somos de uma região muito seca. E aí, esse bioma, ele é totalmente afetado por essa sequidão, digamos assim, né? A Caatinga, ela é afetada diretamente por conta dessa baixos índices pluviométricos. E assim, a fauna dela, né, segundo alguns estudos, a Caatinga é um bioma exclusivamente do Brasil, como eu já disse, e as suas espécies, a maioria das suas espécies são endêmicas, né? Que são aquelas espécies que ocorrem só naquele local. E dentre elas, a gente pode citar aí, na flora, o mandacaru, o juazeiro, o umbu, o xique-xique, e entre outros, né? Tem os grandes cactos, e que mais? E a fauna da Caatinga, ela é rica em biodiversidade. Ela conta com cerca de 178 mamíferos, 591 aves, 177 espécies de répteis, né? Só que a gente vê calango aqui. Onde a gente vai, a gente vê calanguinhos. 79 anfíbios, 241 peixes, 221 espécies de abelhas. Os principais representantes desse bioma é o jacaré do papo amarelo, a jiboia, a ararinha azul, o cágado e o soldadinho do araripe. E com relação à flora, eu queria também falar que uma coisa que mal se vê e se fala, e que ela é muito, eu encontro em vários lugares, é a jurema, né? E ela, inclusive, ela tem a sua folha, ela, o chá da folha da jurema, ela pode, é um chá que causa, assim, uma certa calmaria, você tem um resultado muito bom com relação a relaxar, não é assim, não é ficar drogada, certo? Mas você fica relaxado. Eu conheço uma pessoa que ele, né, conhece esse chá dessa jurema, e essa jurema tem muitas dessas árvores, ali no Canidé, no Quixadá, e mal se fala dela na literatura, mas eu vejo muito delas por aí, tá? E com relação à hidrografia, né, a Caatinga é caracterizada por ter rios intermitentes, né, que são os rios que secam durante um período do ano, e, e também, assim, esses rios são poucos, né, os rios que têm perenes, eles ainda assim são poucos dentro do bioma. E nós temos também, deixa eu ver aqui, os rios da Caatinga também nascem só um minuto, gente. A gente tem aqui como um grande exemplo de rio, é o Rio São Francisco,
certo? Os rios da Caatinga, eles nascem nas bacias das serras e das chapadas. O lençol freático da região abrange por ser um bioma, desculpa, é que eu estou da região, a gente tem um baixo é, nível pluviométrico, né, mas a gente tem esse Rio São Francisco, que a gente é banhado pelo Rio São Francisco, certo? E Tatiana? Caiu a internet dela, gente. Deixa eu ver se ela entra aqui novamente. E você consegue falar com ela, porque ela não está visualizando aqui a mensagem. Eu estou tentando falar com ela aqui, Marjorie, já no WhatsApp, ela também não está. Ela me mandou aqui, perdeu a conexão da aula. Gente, então, assim, em virtude do tempo, eu vou só... Ou você quer finalizar aqui o dia a aula? Só terminar aqui a explicação. Posso finalizar assim, entendeu? Dá certo? Dá Aí, certo. como o tempo já está muito esticado, para os meninos também não ficarem sem o conteúdo, né? Tá certo, tá bom. Vou concluir aqui. Bom, ela já falou bastante da Caatinga, né? Falou bastante. E é um dos biomas mais degradados do país. Eu vou mais falar de uma forma mais rápida, porque já tomou muito tempo. As principais atividades degradadoras são a criação de gado, né? A contaminação das águas pelo uso discriminado de agrotóxicos, instalação de siderúrgicas, de olarias, entendeu? Também monoculturas, como a cana, auxilia também nesse processo de degradação do solo. E também a falta de chuvas, né? Também como tem um clima bastante seco, então faz com que o solo fique, como ela falou, mais esbranquiçado. Os pampas, né? Os pampas ocupa a região mais do sul, né? Ocupa somente a região sul. Muitas vezes a gente também chama de pampas gaúchos, né? Ocupa cerca de 2% do território nacional. É caracterizado por um clima chuvoso, né? Sem período seco, né? Lá a vegetação é sempre verde, vegetação aberta e de pequeno porte, podendo ser estendido do Rio Grande do Sul até as fronteiras da Argentina com o Uruguai. A atividade econômica é bastante relevante, né, nesse bioma é a criação, né, de ovelhas. A pecuária também é muito forte. Nós sabemos que grande parte da carne bovina advém desse território.
E também as principais atividades degradadoras são as que eu acabei de falar. Também, além de dar uma rentabilidade para a região, também degrada bastante esse bioma, que é a criação do gado e ovelhas, e também as queimadas e a exploração da madeira dessa região. Certo? Eu vou concluir aqui, porque eu acho que a gente já se estendeu muito. Tá bom, gente? Agradeço a atenção. Boa tarde. E a gente vai mandar a atividade no grupo do WhatsApp de vocês.